Uma boa tarde a todos. Mais um Sexta-feira Cine, sexta-feira à tarde, onde hoje falaremos sobre Cabo do Medo, de Martin Scorsese, filme de 1991, Nick Nolte, Robert De Niro em grande atuação. Aguardando então aí o meu querido professor Roberto Varela, que já está aí para a gente começar. Varela, eu vou te chamar aqui e vamos tocar ficha, meu velho. Vamos lá. Só um instantinho, chamar o professor Varela aqui. E vamos começar. Sexta-feira Cine. E aí, Grande meu amigo, querido. tudo bem? Como é que tá, Varela? Tudo ótimo. Me ouve bem, cara? Deixa eu aumentar o meu volume aqui que eu tô baixo. Agora foi. Tudo Tá escutando perfeito. bem? Tá vendo bem? Áudio perfeito, imagem boa. Que bom. Tá bem. Não consegui fazer aquela introdução ali ainda assim, a lá Hugo, né? Pra gente conseguir ele já deixar dito no início, mas aí toquei ali no início do nosso tema, que hoje é Cabo do Medo, cara. Cabo do Medo, Martin Filmaço. Scorsese, filmaço, hein, Varela? Esse filme, cara, eu assisti ele umas 10 vezes também, cara. Quando eu vi muitas vezes. Eu gostava Umas 10 bastante, vezes. cara. Pô, então eu Gostava vou deixar muito para desse filme. farei, farei pequenos comentários ao filme, então eu vou deixar pro Varela hoje aí, cara. Assim, ó, meus queridos, a gente tem então tentado sacramentar esse nosso horário aqui de sexta-feira à tarde, né, para a gente discutir alguns filmes e tem sido assim uma experiência muito gratificante e sobretudo assim muito edificante também, né? Porque à medida que a gente discute algum filme, né, à luz de aspectos simbólicos, psicológicos, filosóficos, à luz também de certo aspecto da própria religião, né, da própria alma, né, a gente descobre que existem por trás, muitas vezes, desses roteiros, dessas atuações, desses grandes filmes, dos grandes diretores, muito mais do que aquilo que a gente, num primeiro momento, consegue enxergar, né? Então, o Varela disse que eu vi 10 vezes Cabo do Medo. Se viu 10 Com vezes, é certeza. porque tem coisa para ver, né, Varela? Esse filme é interessante, né? Porque ele, dentro do primeiro aspecto, com o aspecto técnico, a gente percebe qual a importância de um diretor e de bons atores, né? Porque se você analisar o filme em relação ao roteiro, o filme ele tinha tudo para ser um filme comum, né? Ele até tem ali no final uma série de cenas hiperviolentas que poderia estar passando numa novela, né? Não é um cinema de primeira linha em termos de roteiro. No entanto, a atuação dos atores, a direção, a música, né? A parte sonora e os efeitos ali impressos, né? Pelo próprio diretor, pelo Scorsese, colocaram o filme numa estante dos filmes brilhantes. Então é um bom filme para a gente analisar, para a gente perceber como é que se faz arte, né? Como é que se transforma algo que de repente nem tem tanto valor Muito bom. em algo de extremo valor, né? É um filmaço, é um filmaço. Fiquei muito surpreendido com esse filme. Eu conheci esse filme, eu tive acesso a esse filme antes de conhecer os filmes do Hitchcock. Então é engraçado falar isso, né? Porque quando eu fui acessar os filmes do Uhum. Hitchcock, eu já tive o preparo do Cabo do Medo, que tem uma relação bem próxima, né? Que já a gente fala sobre isso. Bem, não, tu sabe, essa filmagem de um cenário um pouco até teatral, né? Que a gente vê, por exemplo, em, no David Lynch, no filme, por exemplo, Veludo Azul, né? A gente vê, de alguma maneira, e aí, de maneira assim mais até caricata, no show de Truman, né? Porque propositalmente é para parecer teatral, né? E a gente vê então os filmes do Hitchcock
E vemos muito bem feito aí, né, nesse filme de Martin Scorsese, O Cabo do Medo, que faz com que a gente seja levado a ter uma ideia de que é mais um filme água com açúcar, um filme que o roteiro ali já está posto nas primeiras cenas, e aí a gente só vai preencher ali tempo vendo o filme, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Mas não é assim. Não é o que acontece no Cabo do Medo. Né? A gente vê que também é um filme que, embora tenha um elenco bastante assim, estelar, né? Assim, tem muitas estrelas, né? A gente vê que não é um filme que tem efeitos especiais, que tem grandes gastos na própria montagem do filme, né? Mas não deixa de ser um filme assim que nos prende, quer dizer, que faz com que a gente veja ali, como tu falaste, a arte sendo bem feita, montada, né? Então, Cabo do Medo, como o Varela falou, desde a sua parte técnica, né, até assim, de modo interessante, alguns olhares, né, para como é possível contar uma história sem que ela seja uma história chata, uma história já mais ou menos opaca, não, mas ela tem algum brilho, ela tem algo que tem ali então a mão do diretor e faz com que a gente fique preso ao filme e possa refletir bastante sobre ele. Então, separar bons filmes, né, já é algo interessante quando a gente começa a caminhar nessa temática, nesse exercício de assistir filmes, fazer boas reflexões e a gente já começa a perceber que existe então filmes que embora tenham muitos efeitos, muito brilhantismo na capacidade assim estrutural, técnica, de computação gráfica, enfim, ainda falta aquele detalhe final, muitas vezes, da mão do diretor, da mão do artista, né, das grandes atuações. A gente pode dizer tranquilamente que é uma das grandes atuações da carreira de Robert De Niro. É a maior atuação. Então, é excelente. É a eu acho. Tu acha mesmo melhor, né? Tu acha que E não é o melhor filme dele, cara. percebe? Mas é a melhor atuação, né? Ele fez filmes brilhantes que estão muito acima do Cabo do Medo, mas em termos de atuação, na minha opinião, é o melhor filme dele. Agora você veja, né, Nando? Você está falando aí dessa questão, comparando mais ou menos o cinema de hoje em dia com o cinema da época. Essa questão do artista pegar uma matéria bruta e transformar em algo belo fica muito evidente nesse filme, né? Porque, como eu disse no início, né, da minha fala, o roteiro ele tem tudo para cair no ridículo. Ele tem tudo para ser expresso em um filme e o filme ser ridículo, mas não. Os atores e o diretor, eles executam ali mais ou menos um processo alquímico mesmo. Eles transformam ali uma rocha bruta em um diamante muito precioso, né? O próprio Robert De Niro. Por que eu acho a melhor atuação? Tem tudo para ser caricato. Tudo. E, cara, ele consegue trazer todo aquele terror, né, que a gente imagina estar na cabeça de um psicopata. Ele consegue trazer isso para frente da atuação, né? O sorriso dele, o semblante, o preparo físico, o sotaque sulista, o jeito dele atuar nesse filme, tudo aquilo que está, de certo modo, simbolizado através de um terror na cabeça dele, vem para a cena, vem para frente, né? Ou seja, é um grande ator nesse sentido. E o Scorsese, nesse filme, também faz um excelente trabalho assim, de direção. É impressionante. A questão das cores, a questão dos movimentos rápidos de câmera, né? A questão no qual ele fica puxando toda hora o espectador para perceber as nuances psicológicas dos personagens, né? Ou seja, ele pegou um roteiro que aparentemente é superficial e ele trouxe aquilo que está escondido no roteiro no filme, para cima do filme, para a porta de entrada do filme, né? Então, esse processo alquímico que o artista consegue fazer com uma matéria bruta transformando em joia é um negócio fantástico. No cinema atual, você não vê muito isso.
No cinema atual, o diretor pega ali uma porcaria e lança a porcaria a si mesmo, né? Você não vê esse processo de transformação, de mudança, né? A impressão que a gente tem no cinema atual é que cada um faz uma Exatamente. parte, depois junta tudo lá É um e trabalho mais de engenharia do que faz o de filme, entendeu? arquitetura. É como muito mais engenharia do que de arquitetura, muito mais engenharia do que ali Exatamente. a arte mesmo sendo. Cada um vai lá, filma a sua parte, faz né, a sua parte, sei lá, fonográfica, cenográfica, e deu, e junta tudo lá, nem vê o filme direito. Eu já ouvi Meu falar, Deus. cara, tem ator que Que não vê o loucura, hein? filme. Né? Ultimamente os caras não veem o filme. Já vi, já vi declarações de atores que disseram que não viram o próprio filme. Então, é de uma falta de entendimento, profundidade daquilo que é capaz de realizar o cinema em nós. Né? Ainda falando um pouco da parte técnica, antes da gente entrar na história mesmo ali do filme, é um grande desafio para o De Niro também, porque ele já havia feito um psicopata com o Scorsese, né? Taxi Driver. E, e aí fica com aquela, né, sensação de que talvez a gente tenha ali um personagem que vai ser um tanto estereotipado, um tanto com um cacuete daquele personagem que ficou realmente muito conhecido, né, do Taxi Driver. Mas não, né, é outro personagem, parece inclusive que é outro ator, inclusive, né, de tão bom que fica este personagem de uma maneira muito diferente do Perfeito, isso personagem mesmo. de Taxi Driver. O Robert De Niro, cara, teve uma época que eu queria assistir todos os filmes dele, assim. É de uma opinião particular, viu? Eu acho o grande ator, cara. O grande ator da Uhum. década de 90. O grande ator mesmo. Não, ele é É um dos maiores atores impressionante. do cinema É tranquilamente. impressionante. Tranquilamente, tranquilamente De Niro é um dos. De Niro é muito grande. De Niro é muito grande. De Niro, inclusive, porque assim, ó, sempre se tentou encaixar ele. É um ator que faz filmes de personagens italo-americanos, né, da máfia. Não, não é só isso. Inclusive tem até aquela comédia que ele faz ali com, né, do, É como é que é? o Esqueci o do nome agora. psicólogo, não é isso? É a máfia no Do divã. é, O Entrando numa não, tem a Fria. máfia no divã, mas tem aquele que é clássico, que ele é entrando numa fria, cara. Isso mesmo, com Vinicius. Quer dizer, até aquele filme realmente teve sucesso, teve uma atuação assim muito interessante. Então, De Niro, assim, ele é um autor muito diferente, muito alto mesmo, a sua capacidade de transformar a realidade humana, assim, em vistas, né, num filme, numa atuação. É realmente um grande ator, um Vamos grande lá. ator. Mas, Varela, não sei se tu quer fazer um comentário acerca Sim, desse então, primeiro momento, sim. acho que seria interessante a gente traçar uma rápida sinopse do filme, né, Nando? Para as pessoas se situarem, né, na narrativa, para quem não assistiu ou para quem assistiu, né? O filme, ele basicamente conta uma história simples, né? Você tem uma pessoa que foi acusada de abuso e violência contra mulheres, ele vai ser julgado e o seu advogado de defesa, ao invés de defendê-lo, né, com toda a força, né, do direito, ele percebe ali que ele tinha cometido esses crimes, o seu cliente, e não defende com toda a força, tentando ali aplicar uma espécie de justiça, né? Uma justiça prévia. Então ele não defende da forma correta o criminoso e ele é condenado e ele vai preso. E na prisão ele descobre isso, né? Que é o personagem do Robert De Niro, que é o Max Cady, né? Ele é preso e dentro da prisão ele descobre que Uhum. o seu advogado não o defendeu da forma mais correta. E ele, dentro da prisão, ele também sofre abusos, né? Aparentemente isso que acontece. No entanto, ele estuda, começa a ter contato com filosofia, literatura, direito. Ele se fortalece fisicamente, né? Então ele se prepara fisicamente e intelectualmente para quando sair da prisão ele fazer o que tem que ser feito. E quando ele sai da prisão, ele tenta executar uma vingança
em relação a esse advogado. E o impressionante é que esse advogado, aparentemente, ele faz parte de uma família comum, né? De uma família ali bem tradicional, ele é esposa e uma filha, né? No entanto, esses problemas minúsculos e sutis que ocorrem dentro de várias famílias começam a ser colocados à tona no mesmo momento em que o criminoso, agora solto, tenta executar sua vingança. Né? Então o filme passa por aí, né, Ronaldo? Então eu acho interessante a gente só se situar aí, né? Nesse sentido, para a gente Exato. começar a falar. Não, ficou muito bom, cara. A resenha do Varela aí ficou ótima. É isso aí mesmo. Mas então a gente tem alguns detalhes muito interessantes, meus queridos. E aí começa o nosso trabalho aqui mesmo, né? Quando a gente assim começa a olhar o filme de uma maneira mais profunda. O personagem do Nick Nolte, né, que é o advogado, a gente, num primeiro momento, o tem como de uma maneira muito chapada, muito assim, parece assim, estereotipada. É um advogado, é um filme que vai, tu tá vendo assim, tu mais ou menos sabe o que vai acontecer. Um advogado que defendeu um psicopata e só que assim a coisa vai se prolongar, vai se desdobrar. Mas o cara é um cara idôneo, o cara pensa assim, é um cara idôneo, um cara que faz bem o seu trabalho, né? E está ali representando a moral, a lei e a ordem, né? Contra o mal, o caos e a desordem, que é o personagem do Robert De Niro. Só que aí a gente tem Martin Scorsese, né, cara? E a coisa não acontece assim. O personagem do Nick Nolte, ele amarra esses problemas da vida dele justamente porque ele não tem uma vida adequadamente moral. Ele é um homem fraco. Ele é um homem de uma certa fraqueza, de uma certa incapacidade de elevação daquilo que a gente chama de uma vida mais ampla, de uma vida com mais densidade, de uma vida com mais profundidade. Então, ele é um homem que vive uma vida muito semelhante à vida, às vidas que o homem moderno adota, que é com o pé na realidade moral, com o pé na lei, com o pé na ordem, mas com os calcanhares para fora, né? Com os calcanhares ali tocando, então, um pouco de riscos na vida, né, conjugal, né? Quer dizer, não sendo um homem que de fato está amando a sua família, protegendo a sua família, oferecendo tudo o que um homem pode oferecer para a sua família, quer dizer, deixando algumas brechas, achando que dá para levar a vida assim, né? Mas quando realmente um mal desse tamanho, um psicopata está no teu pé, e poderia ser qualquer outro mal, né? Para que seja feito um filme, se pega um personagem psicopata para representar esse caos, certo? Então, quando um caos bate na porta de alguém que é fraco, que carrega mentiras, que de algum modo é alguém que vende uma imagem que exatamente não é aquela imagem que ele constrói, né? No seu próprio lar, ele fica o tempo todo tentando tapar suas fraquezas, né? com programações, com um certo controle, mas quando a realidade bate, né? Quando a água quente bate na bunda, né? O cara sente que agora vai ter que aprender vai ter consequências essa fraqueza, essa falta de formação humana que o personagem do Nick Nolte tem. Então, é muito central essa estrutura desse personagem, que é o advogado, que é o Sim, personagem é um do Nick quadro que Nolte. se Não acho apresenta isso, no filme que é interessante, né? Você tem a figura do psicopata que é totalmente amoral. Ou seja, ele não está sendo guiado por valores morais. Ainda mais que o filme toda hora frisa simbolicamente as leituras, né, que guiaram a sua conduta dentro da cadeia. O cara lia desde a Bíblia, desde as Sagradas Escrituras, até Nietzsche.
Então é como se ele fosse fazer ali uma espécie de percurso da filosofia moral, desde a moral mais profunda e espiritual até a completa amoralidade, e ele traçou o seu perfil em cima dessas leituras, no qual, nessa balança, já fazendo ali um símbolo com a sua tatuagem, né, que tinha uma balança enorme tatuado no corpo dele, dentro dessa balança, o peso maior ficou para a amoralidade. Ou seja, eu sou produtor do caos. Já que o mundo todo é caos, eu vou tentar me achar um pouquinho nesse caos e produzir o meu próprio caos quando eu sair da cadeia. Então essa é a figura do psicopata, né? A amoralidade simbolizada ali no personagem. Do outro lado, olha que interessante, você tem um personagem do Nick Nolte que não representa a moralidade. Não, não. Ele representa o moralismo. Ele representa o moralismo, ou seja, ele Exatamente. representa uma espécie de crença da letra moral, mas uma ausência de vivência moral. Isso é impressionante. Tanto é que a vida dele é falsa. Uma A vida dele é frase, falsa. tem uma frase que filme que a Boa. lei, a A lei é lei meu é o meu negócio. negócio. Aliás, o fato dele Né? ser advogado representa bem isso. O meu compromisso com a moral é só pela letra. Mas vem cá, olha. Compromisso moral só pela letra vai trazer a consequência de você ser um moralista e não um sujeito moral. Um sujeito moral, ele precisa da letra? Precisa. Mas ele tem que mediar essa letra com as circunstâncias que vão apresentando. E agindo com sabedoria no seu ato livre. É o que ele não faz. Ele é um moralista da letra e ele tenta esconder todas as imoralidades que ele mesmo pratica. Então ele vai varrendo para debaixo do tapete. Então vamos lá, ele tem um caso extraconjugal, ele não sabe direito tratar com a filha, ele não soube educar a filha, a menina, a esposa, então, nossa Nem com a senhora. esposa. Então toda hora tem um conflito entre ele, a esposa e a filha. Então ele não gerencia bem. Oi? Então, a esposa deixa muito claro Exato. o tempo todo a fraqueza dele, né? O quanto ele não sabe Não conduzir só a esposa, as a filha decisões da também. sua casa. Né? A filha também. Toda hora fica mostrando para ele, olha, Sim, você sim. está fingindo que é um bom pai, você está fingindo que é um bom esposo, mas não está funcionando. Não está funcionando. No entanto, ainda assim, ele ali tenta equilibrar toda essa balança, tenta continuar com o relacionamento extraconjugal, com a profissão, e ali tentando organizar a própria família. E as sujeiras ele ia empurrando para debaixo do tapete. Só que ele deu um azar danado. Porque o símbolo da amoralidade total sai da cadeia. E aí o que acontece? Como esse psicopata ele é viciado na filosofia nietzschiana, ele acredita que ele tem que tirar todas as cortinas e deixar tudo à mostra. Inclusive a própria crueldade. Ele está disposto ao caos, não interessa. Mesmo que eu dê a minha própria vida em nome do caos, eu vou dar. Psicopata sem freio moral. Então isso é uma ameaça ao personagem que representa Exato. o moralismo, do Nick Nolte. Então olha que interessante que é a trama do filme. Se você analisar bem e perceber bem, o Nick Nolte, ele tem duas... O personagem do Nick Nolte, ele tem... Só que essas duas preocupações estão numa hierarquia invertida. Ele não está preocupado, em primeiro lugar, em proteger a família. Ele coloca esse segundo plano. O primeiro plano do personagem do Nick Nolte é manter a farsa. Ou seja, eu não posso ser descoberto. Sim. Então ele vai arrumando as desculpas para continuar com esse gerenciamento meia boca. E, obviamente, isso vai dar muito ruim, né? Que é o que o filme vai mostrar, né? E o cara realmente está, assim, com essa obstinação em arruinar a vida dele, né? O cara tem essa ideia obsessiva de realmente atordoar a vida dele, atormentar, para que ele sofra um pouco daquilo que ele entende que ele sofreu, esses anos todos na cadeia. Né? O que é, então, veja que interessante, quando nós adotamos, porque assim, ó, aí vem um pouco da filosofia do filme. Né? Quando nós adotamos, Varela, um comportamento de entregar na mesma moeda, dar a César o que é de César, né?
de uma maneira assim, sem olhar para valores transcendentes. Quer dizer, tentar enfrentar de igual para igual esse caos que é o mundo, esse caos que é capaz de a mente humana, das possibilidades humanas decaídas provocarem, a gente Sim. está fadado à derrota. A A vingança é um tipo de ressentimento. É uma paixão poderosa no ser humano. E se o ser humano não saber domesticá-la, isso aí vira um vício, vira uma conduta. Né? Então a vingança cerca o personagem psicótico do Robert De Niro. Né? Só que, isso aqui que é interessante, né? A vingança do Robert De Niro não tem apenas o objetivo de satisfazer o próprio ser pelo mal do outro. Não é só isso. Ele também é um produtor do caos. Há um certo prazer em produzir caos. Tanto é verdade, que se não fosse assim, ele não precisaria de fazer mal para os outros membros da família. Né? E ele ataca a esposa, Exato. e ele ataca a filha do personagem do Nick Nolte da pior maneira possível. Ele ataca pela manipulação, pelo charme. Ele atrai para fazer sofrer, né? Então é um filme assim que também tem essa base violenta em relação à psicologia dos personagens, né? Bem violento nesse sentido. Né? Inclusive tem uma cena que nos traz intuitivamente, o filme traz essa mensagem, que é uma cena que leva o espectador a imaginar uma relação de pedofilia, né? Entre o Max Cage e a filha, que me parece que no filme tem 15 anos ou 14 anos, né? 15 anos, né? Impressionante. Então, o filme ele expõe uma violência psicológica e moral, né? E também a violência física, né? Tem a cena lá do estupro, que é bem pesada, da violência contra a amante lá do personagem do Nick Nolte. Então é um filme que expõe a violência. E a vingança é apenas uma espécie de paixão para mover essa violência, né? Então é um filme que quer expor também o caos, né? O caos pelo caos, né? Perfeito. Então, essa coisa, cara, de tentar, então, enfrentar os problemas do mundo, enfrentar os problemas caóticos, né, que chegam até nós, sem que a gente busque uma reforma na própria vida, né? Sem que a gente busque realmente os aspectos morais, sem que a gente conte de alguma maneira com a graça, conte de alguma maneira com os valores que são centrais na história humana, né? que são, por exemplo, a caridade, a fé. Quer dizer, se a gente não consegue fazer isso, né, nós receberemos consequências graves desse confronto. Né? Esse confronto já será para nós uma derrota. Tá? E aí, queridos, então assim, ó, olhar com esse olhar para esse filme é interessante. Né? E é algo que hoje cola muito conosco. Né? Porque as pessoas acham que quando a gente começa a se aprofundar, por exemplo, na religião, psicologia, na filosofia, tá? Em tentar, de fato, encontrar algo que não está naquele pragmatismo da vida, mas que está por trás de um brilho maior, de um aspecto que nós não conseguimos determinar exatamente na vida humana, né? que é a possibilidade do homem para além das coisas que nós conhecemos. Né? Quer dizer, quando nós não fazemos isso, quando nós não observamos com clareza a vida humana, esses elementos nos escapam. Né? E aí a gente é como uma bolinha de ping-pong, né? Nas raquetes que são as coisas mais duras da vida. São os males mesmo da vida. Agora mesmo eu falava para a Jaque, né? A gente está com o Gui aí, que está com uma série de doenças respiratórias assim, do trato superior, otite, o tempo inteiro. E eu mesmo estou aplicando agora umas injeções nele de antibiótico. Tá? E
E, enfim, a gente está, né, enfrentando um problema que é... Mas que a gente espera esse problema, né? É um problema que tem solução, tá? Nosso filho está sofrendo já há algum tempo. Mas a gente é um problema que a gente espera e a gente sabe que vai ter algum desfecho positivo. Mas, às vezes, uma doença dessas, onde tu tem que aplicar vacinas, injeções, internar um filho, por exemplo, isso aí, às vezes, estrutura uma família muito, né? As pessoas não têm condições de... As pessoas imaginam que esse é um problema que quase insolúvel, que isso não... Meu Deus, que um problema maior que esse seria algo que elas não Perfeito. suportariam, certo? Porque enxergam a vida de uma maneira muito pragmática. Quer dizer, eu pago minhas contas, eu trabalho, eu tenho... Eu cumpro com os meus compromissos, a minha casa está em ordem, eu pago em dia os meus empregados. Então, por que eu teria grandes problemas? Né? Por que a vida chegaria em mim de uma maneira tão violenta, tão grave, tão cruel? Né? Não teve, o pai do Ítalo Marcilli não foi assassinado no passado, por exemplo. Né? Quer dizer, essas Isso. coisas acontecem. Quer dizer, o mal em potência, ele está o tempo todo circulando, procurando alguém que, de alguma maneira, semeie ele na sua vida. Sim. Para que ali ele frutifique. Né? Para que caia, para que ali aconteça não uma situação onde o mal tenha a condição de causar a sua potência negativa e ponto. Não, mas para que ele cause uma situação de desespero. Porque as pessoas não vejam saída, certo? E essa é uma representação muito interessante desse filme. Ali aquela família, né, principalmente representada pelo chefe da família, ela está montada, está com um terreno montado, pronto para que ali uma semente do mal caia e ela floresça, por assim dizer. Né? Por quê? Porque eles não estão olhando para valores maiores, para estruturas que compõem a vida humana real. Não estão enfrentando os problemas com clareza, mas vivem de mentiras, de aparência, de especulações sobre a vida Sim. humana, que não Mas por que são a isso vida mesma. acontece, Né? né, Nando? A gente sabe que a grande proteção que a gente tem contra o mal é a proteção espiritual, né? Vinda pelo próprio Deus. No entanto, é necessário um esforço humano nessa barreira contra o mal. E esse esforço humano, ele rende certos frutos que em filosofia moral nós chamamos de virtudes. Isso significa dizer que se eu não cultivar virtudes, se eu não adquirir virtudes, eu não vou estar preparado na hora que o caos bater na minha porta. Então, assim, não adianta ter uma conduta viciada, toda torta, e fazendo ali apenas o seu compromisso de bom cidadão. As virtudes de bom cidadão não são ainda as virtudes morais. Isso é muito importante da gente entender, porque Muito o bom. personagem do filme do Nick Nolte, ele é isso. Ele é um bom cidadão. Ele é um bom cidadão. Então, ele tem uma casca de pessoa virtuosa. Ele é bem visto na sociedade. No entanto, no seu íntimo, simbolizado, primeiro, pelo seu interior e, segundo, pela própria família, no seu íntimo, ele não consegue reger qualquer probleminha que aparece. Então, por exemplo, ele não sabe amar, ele divide as suas paixões com a esposa e com o relacionamento extraconjugal. Ele não consegue lidar com uma adolescente de 15 anos. Aliás, um parênteses aqui rápido, né? A atuação da Juliette Lewis é um negócio impressionante. Ela consegue transparecer uma menina de 15 anos que tem uma sensualidade, olha que incrível isso, cara, que tem uma sensualidade totalmente ingênua. Impressionante a atuação, né? Uma alça de vestido que cai sem querer, que ela levanta, uma coçada de nariz desajeitada. É um jeito de atuar. Ela conseguiu trazer o personagem de maneira muito clara no filme.
Mas voltando ao que eu estava dizendo. Ele não consegue se relacionar com essa filha. Ele não consegue gerenciar os problemas mais íntimos. Apesar dele gerenciar bem os problemas mais aparentes, que mostram para as outras pessoas que ele é um bom cidadão, né? Então, o que acontece? As virtudes que nós precisamos de cultivar não dizem respeito à boa aparência social. As virtudes que nós temos que cultivar dizem respeito a uma fortaleza que devemos construir no nosso interior. Uma fortaleza que esteja preparada para quando o caos bater na porta. Percebe? Então é óbvio que o personagem do Nick Nolte, ele está no meio do furacão, porque ele não cultivou essa virtude. Falta nele algumas virtudes morais. Honestidade, coragem. Eu não estou entrando nem no aspecto espiritual, apenas no aspecto moral mesmo. Então, quando o caos bate na porta, a única opção que ele tem é se esconder ainda mais. É, de novo, repito, varrer a sujeira para debaixo do tapete. Esperando que, de algum modo, as coisas se resolvam. Muito bom, Breno. E, obviamente, quando ele faz isso, o que ele transparece para a esposa e para a filha? Fala, meu Deus, eu não tenho confiança nele. Eu não tenho confiança nele. Ele que estaria aqui para me proteger, ele não está me protegendo. Então, a filha e a esposa perdem a total confiança naquele que deveria ser a síntese da família. Deveria ser a rocha da família. Deveria ser a porta fechada para o mal. Deveria ser aquele herói que enfrenta o mal. E ele nunca assume esse papel. Nunca assume esse papel. Aliás, é uma outra boa jogada do Martin Scorsese. Do jeito que o filme vai se desenrolando, você acha que vai ter uma virada espetacular no qual o pai de família volta a ser homem novamente. Mas você não vê esse desfecho, só vê relances desse desfecho. Tanto é que, olha que coisa impressionante, a pessoa da família que está melhor percebendo o que está acontecendo do meio para o final do filme, mais próximo do final do filme, é a menina, cara, de 15 anos. Isso é incrível. O que mostra o seguinte, aliás, nos mostra até uma lição familiar importante. Se o pai não tem a maturidade para educar o filho domina a casa. É impressionante. É impressionante isso daí, né? Exato. Então, a menina, ela passa por uma transformação no final do filme e começa a entender o que está acontecendo. O Martin Scorsese, com isso, talvez quis deixar claro para nós essa questão, né? Olha só como aquele que deveria assumir a segurança da família não assumiu. Olha como é que o moralismo define a pessoa. Olha como a falta de cultivo da virtude, na hora H, você sente falta. Você não consegue agir, né? Então o filme deixa isso muito às claras, né? Isso é impressionante. Não, exatamente. Essa tua fala foi muito boa, Varela. Deixa muito claro que isso ocorre mesmo e nós estamos o tempo todo, né, mergulhado em situações semelhantes, né, ao nosso redor, quando não mesmo na nossa casa. O que mostra algo muito, muito interessante também, né, para que a gente ainda fique nessa análise do quanto um homem fraco, uma pessoa sem valores morais, uma pessoa apenas que busca valores sociais, né, mas que falta uma fortaleza interior, né, o quanto realmente fica duvidosa e frágil a ação dessa pessoa, é que lá, ainda na primeira metade do filme, os momentos em que o psicopata, né, o personagem do Robert De Niro, tem contato com a esposa dele e com a filha, e aí a gente vê uma atuação muito sutil e muito habilidosa dos atores, que de alguma maneira, ali pelos olhares e pela manifestação corporal, elas flertam com ele. Exato. Elas veem nele alguém mais interessante que o pai. Ela fala assim, pode até ser o mal, mas certo? Uma coisa eu tenho certeza, ele é mais forte. Ele é mais forte. Exatamente. Ele é mais forte. Isso é impressionante. Ele é mais interessante. Ele é mais inteiro. Isso a gente vê naquele momento em que a esposa dele está ali na frente da casa deles, ela está em pé e ele está no carro. Ela faz menção de virar as costas e sair umas 2 ou 3 vezes e ela não sai.
ela permanece, ela dá assunto, ela continua com a conversa, embora as palavras dela sejam palavras que queiram dizer para ele o quanto ele, né, quanto ela sabe que ele representa um perigo. A Impressionante, né, postura Nando? dela Que não é essa. esteticamente A o postura dela personagem do não... Robert De Niro nem é atraente. No entanto, ele é forte. Ele é forte. Exato. Então elas querem a força, né? Não, isso é muito bom, é um detalhe E outra coisa, né? assim Não sei se você gigante do percebeu, no filme. personagem É do um Nick detalhe Nolte, maravilhoso. desde o início do filme, ele tem uma postura fraquejante, uma postura duvidosa, percebe? A cena do cinema é incrível. Uhum. Eles estão lá comendo alguma coisa, até a brincadeirinha dele com a família é uma brincadeirinha do tipo assim, não tem segurança. As ações do personagem do Nick Nolte nunca tem segurança. É impressionante. Ele é sempre uma pessoa preocupada com alguma coisa. Exato. Não, Varela, e vê um paralelo interessante. Nós vemos o personagem do De Niro fazendo um treino físico na cadeia, fazendo barras, tá? Quer dizer, fortalecendo. E qual que é o esporte que está fazendo o personagem Boa. do Nick Nolte? Jogando squash com a amante contra uma mulher. Quer dizer, a adversária dele é uma mulher, certo? Quer dizer, aquele que é o antagonista está se preparando fisicamente, né, para aquilo o que vier, entendeu? Quer dizer, está ganhando força, está ali representando uma masculinidade, se colocando numa masculinidade Perfeito. onde aquele homem não tem. Então veja que essa é uma máxima muito interessante dos roteiros, isso acontece mesmo. Quando nós não ocupamos o nosso lugar, né? Quando nós não somos ali as pessoas que nós devemos ser na nossa vida, como homem, como figura humana, como mulher, como pessoa, como pai, como mãe, alguém vai se colocar nesse lugar. Né? Alguém mais atraente que nós. Tá? Alguém que de uma maneira exale. Sabe por quê, Nando? Uma presença que nós não exalamos. Um parênteses rápido. A gente tem que lembrar que ser uma boa pessoa não está limitado a ter apenas boas intenções, cara. Não, isso daí não adianta. Isso daí não Muito adianta. bom. Porque a ação moral ela exige força. Não. Ela se posiciona. A ação moral ela é ativa sempre. Então... É por isso que os pecados capitais, que as pessoas acham que não tem que ficar combatendo, que é coisa secundária, eles nos deixam como amarrados com esferas de aço, com bolas de aço nas pernas. Né? Exato. A gente não sai do lugar. A gente vive a gula, vive a mornidão também, né? As pessoas são mornas. Elas fazem ali o meio de campo esperando que as coisas vão se resolver no futuro sozinhas. Isso é impressionante, que o filme também deixa isso claro, né? Entre um morno e um forte, o forte sempre ganha. E se a força for maligna, aí ferrou, bicho. Aí ferrou. E é justamente o que acontece no filme. O caos só se instala porque o mal ali é mais forte. Ele se impõe. E o bem ele não se estabelece porque ele só está na boa intenção, né? Isso é incrível no filme. Até para ele tentar trazer a segurança para a família, enfrentando o mal, ele não enfrenta de cara. Ele contrata pessoas para espancar o psicopata. Isso mostra de novo a fraqueza. Exato. E pior, ele vai assistir como um voyeur. Ele se esconde atrás da lata de lixo em um outro símbolo e fica espiando. Ou seja, ele não enfrenta o perigo de frente, né? Isso é incrível. Talvez esse filme seja um tratado, né, Nando? Não, é um tratado da virtude da fortaleza, né? E do vício da covardia, né, cara? É bem evidente. O filme mostra um tratado do vício da covardia. E aí tem uma série de cenas assim, Varela. Por exemplo, o tempo todo ele tem a chance, quando está apenas os dois, de se colocar numa postura de enfrentamento contra ele, mas ele não faz. A primeira vez que ele vai se colocar numa postura de enfrentamento, está acontecendo um desfile na cidade, onde tem
ali centenas de pessoas e ele vai se colocar para enfrentar o cara, porque ele sabe Perfeito. que ali, quer dizer, nada Perfeito. mais grave vai acontecer com ele, tá? Mas quando tá ele e apenas quer dizer, o vilão, ele não faz isso, porque ele é um homem fraco, porque ele é um homem covarde. Aquela cena é muito bem representada. Os filmes do Martin Scorsese, as cenas são cada vez que a gente vê assim que elas não estão ali por nada, elas são realmente muito bem escolhidas. Eu gosto daquela cena, Varela, onde ele está reconhecendo ele como agressor na delegacia, onde ele está na cabine, naquelas cabines que tu enxerga somente de um lado, né? Que tem uma parede cega, certo? Quer dizer, eu enxergo o criminoso, mas ele não me enxerga. Mas ali a gente percebe uma coisa muito interessante. O personagem fraco, o homem covarde do Nick Nolte, ele não olha diretamente, mesmo que ele saiba que o outro não consiga enxergá-lo. Ele não consegue olhar diretamente para o cara. Ele baixa a cabeça, ele começa a conversar com a pessoa que está do lado. E o outro, que não está enxergando ele, olha diretamente para ele o tempo inteiro. Permanece com o olhar. Porque ali a gente sabe, embora ele seja o vilão, ele tem uma certa força e uma certa segurança. Isso é muito interessante, porque o mal não precisa de muito para ser completo. Basta negar as realidades mais centrais, basta negar o próprio Deus, basta negar as humanidades e deu. Ele é uma figura completa, mais completa do que o Nick Nolte. Quando nós tentamos ser boas pessoas, ser melhores, a gente começou uma batalha para tentar ser completo. Porque os fragmentos, eles são muitos. Se a gente não sabe disso, a gente acha que, parecendo completo, parecendo alguém que tem boas intenções, como tu disse, boas aparências, já está resolvido o problema, mas esquece que o homem é feito de muitos fragmentos que precisam ser A gente combatidos. tem que lembrar que o mal entra pelas frestas, né, Nando? Enquanto houver frestas, o mal entra. Então é necessário ser essa coisa integral, fortalecida. Exato, né? Isso é importante. Agora, você percebeu uma outra coisa no filme, Nando? É muito interessante. A presença do vermelho, né? O vermelho ele está presente a todo momento. Eu acho sensacional esse negócio do... Por exemplo, a esposa pintando a boca e a tela fica toda vermelha, né? Não sei se você observou isso. O personagem do Robert De Niro, toda vez que ele está num tom de ameaça, num tom próximo à agressão, ele sempre está trajando alguma coisa vermelha. Uma cor quente, boa. Uma cor quente, né? Firme, sempre. Forte, quente, exatamente. Jada, vermelha. E isso... Pode falar, desculpa. Não, ele tem essa postura, né, de alguém que está com as matizes, Boa. com as suas cores Realçado, mais acaloradas, tá mais vivas do que o outro está com cores um representa expansão, assim, o outro fechamento, né? O outro recolhimento, né? Isso fica muito claro. E outras coisas que a gente observa no filme, né? Por exemplo, o personagem do Robert De Niro, ele, apesar de ser um psicopata e representar ali o mal, essa força expansiva, ela transcende a violência física e parte também para a questão do charme, né? Do jogar a arapuca, de conquistar também pela inteligência de algum modo, né? Então você tem ali também o simbolismo da inteligência macabra, da inteligência maligna, da inteligência manipuladora, né? Isso também é bastante claro no filme, né? E uma outra coisa que eu acho interessante também para a gente destacar sobre esses aspectos que a gente está relatando agora no filme é a questão também do brilho, né? O brilho no filme. A primeira cena em que o personagem do Robert De Niro aparece para a família em tom de ameaça, né? É a cena que ele está em cima de um muro e tem os fogos de artifício brilhando atrás, né? E aí a esposa e o marido, eles olham pela greta da cortina e se assustam, né? E é engraçado que ela fala, vai lá ver o que está acontecendo. Estamos sendo ameaçados. E ele fica enrolando por aí, né? Ele quase pede para a esposa ir na frente, né? Para ela poder enfrentar o perigo na frente dele.
E essa questão Sim. do brilho por trás do personagem do Robert De Niro mostra de novo essa questão da expansão, né, das cores quentes. Né? Isso é muito presente no filme. Quando depois eu fui assistir os filmes do Hitchcock, aí que eu entendi da onde o Scorsese tirou essas ideias, né, cara? Porque isso tem muito do Hitchcock, né? Questão das cores. Muito. Muito. 2 horas, né, Varela? Aquilo que a gente fala, tem 2 horas ali para contar uma história. E aí, embora nós assistindo desatentamente, né? Quer dizer, a pessoa que não está tão acostumada a ver filmes, ela, de modo mais, assim, sem pretensão, começa a assistir, ela acha que ela está captando o filme somente pelos diálogos. Mas as imagens, as cores, as sombras, os ruídos, eles comunicam tanto quanto ou mais que os diálogos. Né? Por isso que a mensagem é tão completa. Né? Que é a mensagem da Isso aí, realidade. perfeito. A Você mensagem assistiu da a primeira presença. versão, Nando? Né? Eu assisti. Cara, agora tu me pegou, não assisti É não. bem interessante, só que a primeira versão do filme, do Cabo do Medo, é uma narrativa em linha reta. O que o Scorsese fez foi colocar curva no meio da narrativa. É um filme muito mais clichê, né? Obviamente. O do Scorsese é muito superior. Muito superior. Mas desculpa, Sim. continue. Não, que nada, não. Então, assim, quando a gente. A vida humana tem essa coisa da presença, né? Quando a gente enxerga um padre, por exemplo, com batina, né? A gente sabe que ele é um padre. Batina preta e tal. A gente vê que ali existe uma presença. Existe sobre. Quer dizer, está comunicando antes da palavra, antes do verbo. Né? Agora, quando a gente enxerga um homem que se apresenta como padre, está de bermuda e regata, né? Camiseta regata, a gente não tem certeza ali quem que é, né? Então vai precisar provar, vai precisar dizer que é padre e vai ter que convencer muito. Né? Porque eu falei padre, mas poderia falar de qualquer outra situação. Né? O quanto essa coisa da figuração ela é importante para que Exatamente. nós estejamos Aliás, atentos na isso é o vida trabalho do mesmo. ator, né? Né? Não, eu tenho um amigo que diz o seguinte: não basta ser, tem que parecer. Em algum modo, a gente tem que parecer mesmo. Tá? Algo interessante também, Varela, que eu percebi no filme, ainda falando um pouco sobre a fraqueza, né, do personagem do Nick Nolte e essa certa fortaleza, entre aspas, né, essa certa presença de força do personagem do De Niro. Sempre que eles estão colocados no mesmo plano, a gente vê uma certa insegurança nos movimentos do Nick Nolte. Né? Ele fala de modo atabalhoado, ele fica mais tenso, e o outro está sempre parece relaxado, certo? E um outro aspecto interessantíssimo, ele está sempre antecipado aos movimentos do homem fraco, do covarde. O homem que carrega uma certa fraqueza, isso para todos nós, meus queridos. Nós estamos sempre atrasados. Quer dizer, aquele que tem uma certa fortaleza contra nós, né? Aquele que talvez seja o nosso inimigo e esteja com mais segurança, quando nós não temos os pés firmados na realidade, nós sempre estamos um passo atrás desse. Né? Do problema, da situação difícil. Quer dizer, nós não antecipamos. Veja que ele está sempre surpreso como é que o outro apareceu do nada e desapareceu. Né? Porque ele realmente está sempre atrasado, ele não consegue antecipar, ele não consegue prever Existe uma que o certa problema vai relação, né, acontecer. entre a fraqueza e a desatenção. Né? O fraco está desatento porque ele está mais preocupado com a própria fraqueza, com a própria insegurança. Né? Então ele olha para si. Né? Enquanto que o forte ele tem um olhar mais atento. Ele já Exato. está mais ligado em toda a paisagem. Né? Então, geralmente, o forte é quem guia a situação. Né? E, repito, se dermos o azar em considerar que no nosso momento de fraqueza o mais forte é o mal, aí ferrou. Porque aí o mal está na frente.
né? Então é necessário recuperar essa atenção, recuperar essa força. Mas, repito, essa força não é algo que acontece e aparece casualmente. Essa força, ela é cultivada pelo hábito. Pelo hábito. Então, se habitualmente você não cultiva essa força, buscando fortalecer as relações pessoais com quem você ama, buscando fortalecer as relações que você tem com a sua vocação, na hora H você não vai saber como agir. Então, quando a gente diz assim no senso comum, né? Nossa, como fulano é sábio. A gente está dizendo nas entrelinhas, nossa, como fulano, nas circunstâncias, ele sabe agir. Né? Isso é uma demonstração de força, né? E a gente, ninguém aqui se engana. Todo mundo que está aqui prestando atenção, quando a gente está na presença de alguém forte, isso fica muito claro e evidente. A pessoa sabe se posicionar. Ela já fez ali, mais ou menos, o cálculo entre a circunstância e os seus valores internos. Então, ela começa a agir da forma mais correta possível. E aí a gente se pergunta, nossa, como ela consegue fazer isso? Quase que intuitivamente, na hora que a circunstância acontece. Ela consegue fazer isso porque ela cultivou esse hábito. Sem hábito, a gente não tem força de vontade. A gente não vai conseguir agir, né? Isso daí é algo que fica muito claro no filme. Eu gosto quando você dá esse destaque entre o personagem do Robert De Niro e do Nick Nolte, porque é justamente isso que está acontecendo. Apesar de ser o mal contra o bem, entre mil aspas, o mal, como tem o passo mais forte, ele pisa mais firme, ele sempre está no controle da situação. Ele sempre sabe o que tem que ser feito. Né? Por quê? Porque ele cultivou um hábito. Ele cultivou um hábito. Né? Ele cultivou o hábito da força. Nesse... Não, que fique claro, porque a gente está dizendo que é nesse caso, no caso desses personagens, tá? Não é que o mal é sempre mais forte que o bem. Nessa toada, é o contrário. Porque para o bem é que é mais forte que o mal. O bem é que vence o mal. Para o bem ser efetivado, necessita de um esforço muito maior. Para o mal ser efetivado, também tem um esforço, mas é menor. É mais fácil adquirir um vício de conduta do que uma virtude, pô. Então, que fique claro que assim, às vezes as pessoas representam o bem, mas elas não são alguém que deveria estar representando. Então, é muito interessante o filme tenta trazer ali com clareza de que essa dicotomia bem e mal depende muito das figuras que estão presentes. Então assim, embora a pessoa queira combater o mal e levantar a bandeira de benignidade, de força, se ela não tem as virtudes adequadas para isso, ela não vai conseguir. Tá? Ela vai sucumbir, ela vai ser arrasada por aquela figura que é muito mais densa, muito mais completa que a maligna. Tá? Algo muito interessante também, quando ele tenta, né? Porque assim, e aí ele tenta pagar com a mesma moeda, ele tenta ser mal também, mas ele não consegue ser mal o suficiente. Tá? Porque ele não é um homem completo. Ele não é um homem com valores verdadeiros. Ele não sabe exatamente quem ele é. Ele nem sabe qual é a missão da vida dele, porque ele tem uma família que ele não cuida. Certo? Então assim, ele não consegue ser mal e não consegue ser bom. Ele é exatamente a figura morna, a figura que não vai conseguir entregar nem isso e nem aquilo, né? Nem a força, né, que deveria para combater o mal, certo? E não vai conseguir, de certa maneira, admitir suas fraquezas. Porque não consegue se enxergar. A mornidão, né, o Nando? A ação morna, a conduta morna é justamente você negar a própria vida, né? Assim, eu me recuso a ter uma personalidade. Eu me recuso a fazer aquilo que eu deveria fazer. Né? Se eu não me engano, não, eu tenho certeza. Na obra literária do Dante Alighieri, né, na Divina Comédia, os lugares mais quentes do inferno são reservados para as pessoas mornas. Porque na verdade, a pessoa morna, ela erra por duas vezes, né? Ela erra na falta de força de exercer o bem, né? E ela erra também em não proteger o outro, ou seja, ela também erra na ausência de amar o próximo. Então, na hora H,
na hora onde as coisas vão se resolver, ela não se posiciona. E se ela tivesse que contribuir com o mal, ela contribuiria. Por incrível que isso possa parecer. Então, a pessoa morna, ela é sempre uma pessoa que tende a cair do lado do mal. E na hora do vamos ver, ela vai escolher o lado do mal. Porque falta essa vontade, falta essa fortaleza, né? Então, assim, ó, que fica mais ou menos dito assim, quando... Então, e ele acaba fazendo um mal tanto quanto o outro, né? Porque, assim, a amante dele é pega pelo homem, espancada e abusada por ele, Ele ainda a e ele não motiva a se não levanta de denunciá-lo. uma Ele maneira motiva a amante a não vigorosa. denunciar. Quer dizer, ele faz um mal tão grave quanto o outro. Varela, fica então dito isso, né? Que não basta que nós adotemos apenas a A bandeira boa intenção. da benignidade, né? Não basta que... Não é necessário adotar apenas a boa intenção. Não vale a intenção apenas, mas a gente precisa realmente se revestir de virtudes, né? Senão a gente vai realmente ser um arremedo, né, de mocinho, que é o que acontece nesse filme. Para mim, a grande dicotomia do filme é essa, tá? É um homem fraco, um homem sem virtude, de uma maneira vigorosa, né? O mal realmente obstinado, né? O mal com um objetivo certo, que é arruinar a vida daquele homem. Não vai conseguir. Não conseguirá, porque ele não tem os meios para isso. É isso. Eu que agradeço. Meu querido, obrigado mais uma vez, né? A gente está aqui fazendo essas lives aqui, às sextas-feiras à tarde, comentando filmes. Obrigado por quem entrou, por quem permaneceu, por quem só passou, por quem vai assistir depois, certo? Ajudem a divulgar, né? Quando entrarem na live, tentem mandar ali uma flechinha. Não vou conseguir assistir e tal, mas eu acho legal o que vocês estão falando. Manda flechinha, manda para alguém para assistir. Que é um horário um tanto, assim, incomum das pessoas fazerem lives. Varela, eu tenho 2 livros que eu ganhei para fazer doação, cara, mas eu ainda não sei. Doação não, fazer sorteio, né? Doação não, para fazer um sorteio aqui no nosso programa, cara. Eu ainda não sei como é. Mas assim, ó, vai ser para as próximas semanas. Mas são esses 2 aqui, ó. Até um tá até no plástico, ó. Que é As Ideias Têm Consequências. Tá? Richard Weaver, tá? E o Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde. Certo? São 2 livros que eu não sei como é que eu vou fazer ainda, mas logo na primeira página, se você abrir aí, ele faz uma definição do que é a arte. Depois você dá uma olhada, é bem interessante. Vamos fazer, mas assim, ó, ganhei, tá? Para fazer doação aqui, para fazer sorteio. A palavra doação tá errada. Para fazer um sorteio para entregar aqui na live para quem participa com a gente. Ainda não sei como é que eu vou fazer, mas nos próximos programas e nas próximas sextas-feiras vamos definir. Mas com certeza vai estar ligado à participação aqui, vai estar ligado à presença. E aí a gente vai, então, sortear esses 2 livros aqui. Então, O Retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde, e As Ideias Têm Consequências, de Richard Weaver. Tá? Então, obrigado por quem ficou, por quem comentou. Tá? Tem comentários lá no início que eu acho, ó, a Pri disse o seguinte, ó. Eu não li bons livros, não assisti bons filmes, estou tentando ser um pouco menos burra. Seguir você me ajuda. Deus os abençoe. Com certeza não é bem assim, né? Mas eu agradeço o elogio e saiba que, né, a gente também está nessa luta, tá? A luta de tentar entender alguma coisa aí também é a minha luta. O Varela está um pouco mais na frente, mas essa também é a minha luta. Aqui, ó. Ali e Márcia, né? Desculpe, assim, ó, é muito difícil ler o nome das pessoas no Instagram, porque às vezes é um nome misturado com outra coisa. Então, ela disse o seguinte, né? Excelente, né? Agradeceu, tal. Obrigado por quem permaneceu, por quem ficou, porque algumas pessoas sei que divulgaram a live. Continuem, por favor, pessoal, tá? A gente está nesse horário aí que não é um horário assim nobre também para a gente ficar, né, fazendo
esse tipo de programação, mas que tem sido muito bacana, viu? Fernando, obrigado. Fernando sempre presente. Fernando de Lázari, né, meu querido amigo, tá? Peguei a live no meio, vou assistir depois. Valeu, Nando e Varela. Obrigado a Um todos. abraço. Tá Fique bom, com Deus. pessoal? Até mais. Obrigadão, Varela. Até mais.